Você já ouviu falar em hérnia inguinal? A hérnia inguinal é uma protuberância, uma saliência que ocorre aqui embaixo no abdômen, na virilha, na sua virilha. Pode acontecer do lado direito ou do lado esquerdo. O que é uma hérnia inguinal? É uma porção do intestino que consegue ultrapassar a barreira que faz a parede do intestino e o seu abdômen. O seu abdômen é formado por algumas células e dentre elas, né, você tem a estrutura que liga essas células de sustentação, que é o colágeno. Então, quando você tem uma fraqueza nessa região, na parede abdominal, ela abre um pontinho e o intestino ele consegue sair por esse ponto. Ele pode abrir muito ou às vezes abre até pouco. Muitas pessoas não sentem a hérnia inguinal, principalmente os obesos, tá? As pessoas mais magras conseguem perceber essa saliência que fica na virilha, pertinho daquele osso, perto das genitais. Por que acontece essa abertura na parede abdominal? Por fraqueza muscular e dos tecidos de sustentação. Isso acontece em muitas pessoas. Inclusive, algumas pessoas que fazem cirurgia nesse local podem ter uma hérnia pós-cirurgia, onde o tecido não conseguiu se, digamos que, refazer por completo e a pessoa tem uma hérnia pós-cirurgia, mas acontece de as pessoas terem esse tipo de hérnia mesmo sem cirurgia, principalmente nos idosos, que vai perdendo a sustentação dos tecidos aqui nessa parte, tá? Essa é a hérnia inguinal. A hérnia pode acontecer em outras partes do abdômen, mais para cima, isso acontece também. Mas o que eu quero mostrar para você, depois dessa explicação toda, é que foi feito um trabalho muito interessante com pessoas que tinham esse tipo de problema e os pesquisadores eles buscavam uma relação entre o mineral zinco e o mineral cobre, que a gente chama de trace minerals. São aqueles minerais que são necessários em pequeníssimas quantidades para a gente manter a nossa fisiologia funcionando. Então, zinco e cobre são importantes. Por quê? O cobre, ele participa da formação do colágeno. Existem algumas enzimas no nosso corpo que são dependentes de cobre. Se você tem deficiência de cobre, essas enzimas não vão trabalhar direito. E uma dessas enzimas é a enzima que constrói a proteína do colágeno, tá? Que trabalha na construção da proteína chamada colágeno. Ué, mas se eu tomar colágeno, não resolve? Se você tiver deficiência de zinco, não vai resolver. É a mesma coisa, está faltando um ingrediente na fabricação do bolo, está faltando o ingrediente cobre na fabricação da proteína colágeno. E esse estudo, ele demonstra essa relação entre as pessoas que têm esse tipo de problema, que é a hérnia inguinal. Olha só, patients with all types of hernia, especially those with incisional hernia, have significantly lower tissue copper and zinc levels than control patients despite having similar plasma level. Tá falando que as pessoas que têm hérnias, ela tem um nível de cobre e zinco menor do que aqueles pacientes que não têm a deficiência. Agora, uma coisa muito importante que eu quero destacar para você aqui, para ficar guardado aí na sua cachola, no teu cérebro, que eu já tenho falado muito. Os exames que você faz no sangue, tá? Vai colher o seu sangue para medir cobre, medir zinco, medir vitamina B12, folato. Todos os minerais, eles não são 100% confiáveis. Não são, porque o que você mede no plasma sanguíneo
não reflete o que está dentro do tecido corporal, dentro da célula, tá? O texto que a gente leu, ele diz no finalzinho, despite having similar plasma levels, ou seja, mesmo tendo o mesmo número do exame para os níveis sanguíneos no plasma, tá? As pessoas que têm hérnia inguinal, dentro do tecido, a quantidade de cobre é menor do que aqueles que não têm hérnia. A importância de medir os minerais dentro da célula, dentro do tecido. Agora, o complicado é que nos nossos dias, nos exames laboratoriais aí que a gente tem na nossa cidade, é muito difícil você medir os minerais dentro da célula, tá? Dentro do tecido. Mas é esse exame mesmo que faz no sangue. Existe o mineralograma que você faz no eritrócito, mas ele é um exame bem caro, mas é muito mais preciso, né, do que quando você mede os minerais no sangue. Então, qual que é o modo mais fácil? Fazer o exame? Não, é você fazer a suplementação. Ou fazer um mineralograma, que é caro, mas de repente compensa para você fazer. A suplementação, se você suplementar em doses consideradas normais, isso não vai trazer nenhuma toxicidade para o seu corpo. Então é muito mais fácil você fazer isso, fazer a suplementação, né, dosagens normais, do que fazer um exame e o exame falar que está tudo belezinha, mas na verdade dentro da célula não tem a quantidade que foi medida no sangue. Lembrando que a relação de zinco para cobre é 10:1, geralmente isso daí, tá? Se você for suplementar 10 miligramas de zinco, 1 miligrama de cobre. 10:1 relação zinco-cobre. Tá aí então essa dica muito importante para você. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo aqui. E até o nosso próximo vídeo.